professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os demais colegas e falasse a sua formação. E depois eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Justamente. Então, me chamo Otacílio Marcelino do Nascimento. Sou formado em Pedagogia, com ênfase em Gestão Educacional e sou especialista em intervenção socio-psicoeducativa na área da exploração sexual contra criança e adolescente. Muito bem. Quais são os maiores desafios que o senhor encontra no dia a dia como professor? Os desafios são encontrar nas salas de aulas, né, alunos interessados de fato em estudar, em aprender, porque o atrativo fora da sala de aula é maior, né? Então o professor precisa buscar meios para prender a atenção do aluno enquanto ele está ministrando as aulas. Como o senhor lida com a indisciplina e a falta de interesse dos alunos? Utilizando métodos dinâmicos, sempre falando para os alunos sobre a importância, do conhecimento, porque hoje quem não tiver conhecimento, quem não buscar se qualificar, termina ficando à margem da sociedade. Qual é a sua maior dificuldade em relação à adaptação às novas tecnologias em sala de aula? Inicialmente é a aversão de alguns alunos com as novas tecnologias. Então tem muitos alunos que ainda têm medo, a gente pode popularmente falar, e outros ainda que não têm acesso por falta mesmo de condições, de comprar, por exemplo, precisa de um notebook para fazer as pesquisas. Então muitas vezes não tem essas condições. Quais são os maiores desafios em relação à inclusão de alunos com necessidades especiais? A formação continuada, porque hoje nós sabemos que os cursos para professores, muitas vezes não tem no próprio estado. Então, na hora que você precisa se deslocar para uma outra cidade, para um outro estado, então vem as despesas, tanto para você pagar o valor para participar dos congressos, as estadias. Então, esse é um dos desafios. Qual a sua maior dificuldade em relação à comunicação com os pais dos alunos? Primeiro é que os pais, nos dias atuais, eles trabalham o dia todo. E aqueles que não trabalham o dia todo, muitas vezes eles não têm interesse de participar da reunião, por exemplo, nas escolas, quando eles são convocados. Sim. Baseado nessas perguntas, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena reflexão. Pronto, então, o que eu posso dizer para os nossos alunos, para os pais, o quanto é importante haver essa parceria, os alunos buscarem cada vez mais participarem das atividades propostas na sala de aula, visando um futuro melhor para eles, e a importância também dos pais participarem das atividades dos filhos, sempre que possível. Muito bom. Já sei. Como você lida com a carga de estudo? É um assunto um pouco complicado, delicado, porque tem que ter muita disciplina, muita cautela, muita cabeça. E na correria do dia a dia, trabalho, estudo, família, tem que conciliar muito bem e nem sempre eu vou alcançar o resultado que eu quero. Bom, os principais desafios que eu enfrento como docente hoje, no atual exercício da função, é a falta de estrutura física, das escolas, a quantidade de alunos atípicos em sala, que é uma quantidade bem elevada por profissional, as condições para atendimento a essas crianças atípicas também, que as formações não são suficientes, e nem não atendem à demanda que nós temos. Muitas vezes são 3, 4 alunos da educação especial em sala sem suporte. Sem um suporte para o professor, o que compromete tanto o desenvolvimento do trabalho e a qualidade do trabalho oferecida a essas crianças e às demais crianças. Referente à questão das tecnologias, nós praticamente não temos uso de tecnologias atualizadas em sala de aula, Os usos tecnológicos que nós usamos
que nós temos em sala, normalmente é a TV, né, que nós usamos para a questão de entretenimento principalmente e atividades complementares, e o uso tecnológico dos outros recursos. Nós temos o uso particular de casa, que é o uso do computador ou de alguma outra ferramenta que a gente usa para desenvolver o nosso trabalho e para as formações que nós costumamos fazer fora do âmbito escolar. Referente à questão da indisciplina e a falta de interesse dos alunos na educação infantil, é um pouco difícil acontecer essas situações, né? E eu nunca me deparei com situações desse porte. Já na outra instituição, né, que eu tenho um vínculo com a rede estadual, que eu trabalho com coordenação pedagógica, é mais presente essa situação, mas nós temos uma rotina escolar que ela busca avaliar os alunos com continuidade, né, avaliação contínua. E nessas atividades que são realizadas continuamente, nós estamos sempre muito próximos deles, acompanhando o desempenho, o desenvolvimento, fazendo atividades dinâmicas, promovendo eventos na escola que tragam a oportunidade deles estarem saindo dessa sala de aula, tendo atividades variadas. E quando acontece a questão do desestímulo, nós sempre buscamos o apoio da família, essa parceria família-escola, e tentamos sempre em conversas trazer um novo rumo para esse aluno, né? Tratar com ele dessa questão de uma forma mais próxima, acompanhando o seu desenvolvimento, trazendo atividades estimulantes para que ele possa perceber o papel social da escola, para perceber seu papel enquanto aluno. E tem funcionado muito bem. A questão da indisciplina, nós temos um mecanismo de chamar esse aluno para uma conversa, chamar as famílias para uma conversa, fazer o trabalho de conscientização. E, em último caso, o que a gente propõe é a busca de uma nova escola, quando a gente identifica que o aluno não se adaptou ao ambiente escolar. Referente à questão da relação com os pais dos alunos na educação infantil, na rede municipal, não temos muitas dificuldades. Eles conseguem ter uma parceria bacana com os professores, uma proximidade maior, né? Por se tratar do cuidar também das crianças, nós conseguimos ter essa proximidade. E nos outros níveis de ensino que eu trabalho, que é ensino fundamental 2, ensino médio e também turmas de EJA, é uma escola mista. Nós também temos uma relação muito boa com os pais dos alunos. Eles são bastante presentes na escola e costumam trabalhar em parceria com a escola. Sempre que necessário, a gente convoca, faz um convite, eles aparecem para discutir alguma situação e juntos buscarmos uma solução para algum problema que aconteça ou alguma situação que venha a necessitar dessa presença deles no ambiente escolar. A dinâmica de atendimento à criança com necessidades especiais nas duas redes tem uma diferença de atendimento, né? Na rede municipal, a principal dificuldade são a quantidade de alunos em sala que nós temos com deficiência, que compromete um pouquinho o nosso trabalho, porque nós temos que ter uma atenção maior para esses alunos e nós não temos o suporte necessário. Nem suporte, nem recursos necessários para esse atendimento. Na rede estadual, nós contamos com os professores da educação especial, né? Na atual escola que eu trabalho, nós temos professores que atendem, mas a quantidade ainda não é suficiente. Nós temos o suporte de cuidadores, mas também não é suficiente ainda. E temos as salas de recursos, que são as salas que atendem no contraturno os alunos da educação especial, com atividades dinâmicas, com suporte pedagógico, com atividades de desenvolvimento de habilidades. E isso melhora um pouco mais o trabalho desenvolvido na escola para com esses alunos. É o que a gente sente falta no município, né? Na educação infantil principalmente, que é um atendimento mais específico. Nós não temos esse suporte, né? Tanto do professor da educação especial, para dar esse suporte para a gente, questão de formação também. As formações não são direcionadas a esse atendimento. Nós sentimos muita falta dessa formação para atendimento especializado, né, a essas crianças também, porque precisa ter
né, o recurso adequado, a adequação das atividades, e isso a gente tem buscado particularmente com formações de acordo com a necessidade do profissional, mas tudo de forma muito particular, de cada profissional. Meu nome é Rani Kelly, da Silva Bezerra Torres. Eu tenho formação em licenciatura em Educação Física e licenciatura em Pedagogia. Tenho pós-graduação, especialização em Educação Física. Muito bom. Eu estou entrevistando você porque você é professora e está enquanto gestora. Então, você já tem uma certa experiência nas duas formações. Eu vou fazer um bate e volta com você. Eu vou fazer algumas perguntas sobre os desafios da sua carreira. Eu sei que são inúmeras, mas eu selecionei 5 para falar com você sobre os desafios. A primeira, quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia como professor? Acho que um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje é a questão de estrutura, né? Eu atuo hoje numa escola pública, né? E um dos maiores desafios da gente é a falta de estrutura em materiais e também a desvalorização do professor, né? Então, são os maiores desafios da gente enquanto professor, são esses. A desvalorização, a questão da estrutura e materiais para a rede municipal de educação. Segunda pergunta, como você lida com a indisciplina e a falta de interesse dos alunos? Hoje é algo, até acho que mundial, global, essa falta de, vamos dizer assim, de interesse, a indisciplina. A gente percebe que as crianças hoje estão muito, desatentas, desinteressadas, né? Então, assim, durante nosso cotidiano em sala, eu procuro realizar aulas diferentes, trazer algo que seja novo, que não seja aquilo que eles já tinham, mas que desperte o interesse deles, temas atuais, que busquem realmente trazer atenção para o conteúdo e tornar uma aula mais diversificada, mais atrativa, que eles possam aprender com essa diversidade. Que bom. A terceira pergunta, qual a sua maior dificuldade em relação à adaptação às novas tecnologias em sala de aula? As novas tecnologias hoje, elas avançam a cada dia, né? E nós, enquanto profissionais, a gente tem que procurar se atualizar. Então, assim, sempre procuro, à medida do possível, me atualizar, em cursos, pesquisando. Então, tento trazer aulas diferentes para eles, com tecnologias, com audiovisuais, música, que traz um atrativo maior, e eles conseguem com certeza aprender mais com essas novas tecnologias. E hoje, muitas crianças têm acesso hoje a várias redes sociais, que é YouTube, WhatsApp. Então, a gente sempre tem que estar dialogando com isso, mostrando os benefícios e os malefícios. Mesmo criança, a gente tem que trazer essa reflexão para eles. Então, a gente traz essas novas tecnologias para o nosso cotidiano de forma realmente de conhecimento. E sempre que a gente pode, a gente está também abordando e trazendo como forma de entretenimento e despertando maior interesse para a criança. Que bom, né? Quais são os maiores desafios em relação à inclusão de alunos com necessidades especiais? Quais as dificuldades que você tem? Quais são os desafios maiores que vocês têm até para manter eles dentro da sala de aula? Pois sabemos que hoje o índice de criança, com autismo, com algumas identificações, aumentou muito. O número de crianças, com transtornos e até mesmo outras deficiências tem aumentado muito. E a gente cai naquela primeira pergunta que é um desafio da gente, a questão da estrutura e materiais,
por mais que a gente procure se especializar, estudar, procurar trazer uma inclusão, né, para as nossas aulas, para as nossas escolas, a gente cai nessa questão da estrutura, né, e materiais. E a inclusão hoje é complicado porque nós vemos que muitas crianças, né, elas não têm o suporte médico, né, que precisam, as terapias, né, às vezes até uma atenção mesmo da família, é um despreparo, né, a gente vê um despreparo da família, né, e muitas vezes recai no nosso cotidiano em sala. Então, realmente, a gente precisa estar se atualizando, né, enfrentando essas dificuldades junto com a família. Tá sempre no diálogo, sempre perguntando, né? E assim poder proporcionar uma inclusão, né, saudável para na sala, porque não é só aquela criança que está sendo inclusa, né? Os outros também estão sendo inclusos naquele diferencial, naquele núcleo de sala de aula. Então, seria uma parceria entre escola e família. Os dois de mãos dadas. De mãos dadas. Isso. É muito bom. Qual a sua maior dificuldade em relação à comunicação com os pais dos alunos em geral? Eu costumo ter uma boa comunicação com os pais. Sempre que acontece alguma dificuldade, alguma situação adversa, eu chamo o pai para conversar, para a gente tentar mediar a situação. Principalmente quando a gente enfrenta uma dificuldade na aprendizagem ou uma diferença no comportamento daquela criança. Então, eu procuro chamar o pai, a família, o responsável daquela criança para a gente estabelecer um diálogo. E, graças a Deus, sempre consegui bastante ter esse diálogo. A gente sempre avançou nas situações que acontecem em sala de aula. E bom, porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, é as famílias, né, colocarem os filhos nas escolas e muitas vezes a gestão ou o professor precisa falar e a maioria são ausentes, né? Que bom que você consegue esse diálogo com os pais e, graças a Deus, tem avançado. Raniquel, eu quero aqui te agradecer, né? Foi muito produtivo, né? Foi uma experiência maravilhosa conversar com você, enquanto professora, enquanto gestora. Eu tenho uma honra muito grande e a felicidade de ter tido você como professora da minha filha. Eu agradeço. Eu agradeço, viu? Obrigada.